Agora, continuando na parte geral, nessa saga aí, né, para poder entender a parte especial, olha que bacana. A parte geral é tudo que a gente precisa para entender a parte especial. Se a gente não pegar essa relação de como o crime se comporta com o ser humano, a gente não vai entender nada. Lembrando que a parte geral trata de crime não. Trata de crime a partir do 121, tranquilo? Qual é o tópico de hoje? Lei penal no tempo. Na verdade, a lei penal no tempo, a gente vai estar trabalhando com você o artigo 2º mais o artigo 3º. Ou seja, eu vou trabalhar com você o abolitio criminis, a retroatividade de lei mais benéfica, a irretroatividade de lei mais gravosa e a ultratividade de lei mais benéfica e todos os segmentos que vêm a partir dela. Vou estar trabalhando a lei excepcional e a lei temporária, que é o artigo 3º com você, tranquilo? Bem, vamos lá. Olha só, o que eu tenho aqui? O artigo 2º, eu tenho o caput dele. O que o caput do artigo 2º diz? O caput e o parágrafo 1 são muito importantes. Para tanto, eu vou jogar ele na tua tela aí, a gente vai dar uma lida nele e aí a gente vai desdobrar ele aqui no quadro, tá? Acompanha comigo aí na tela o que diz o teor do artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei anterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior que de qualquer forma favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. O que eu estou trabalhando com você aqui? Eu estou trabalhando no caput aí as regras do abolitio criminis. No parágrafo único eu tenho a regra e eu tenho a exceção. Toda vez que eu falar regra, você sabe que tem uma exceção, né? A regra é a irretroatividade de lei. Ou seja, nós temos um princípio no Código Penal. Sempre vamos aplicar a pena no sujeito ativo pela lei do tempo do crime. Sempre você vai aplicar a lei do tempo do crime, tranquilo? A exceção, aí eu tenho algumas nomenclaturas que são exceção, mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Eu vou explicar no esquema didático. Nós temos a retroatividade de lei mais benéfica. Nós temos também, olha só, olha o nome, ultratividade de lei mais benéfica também. Ô Evandro, agora você me complicou. Olha que nomenclatura esquisito. Eu tenho abolitio criminis e retroatividade de lei, que é a regra que chama lei do tempo do crime. A gente tem as exceções, retroatividade de lei mais benéfica e ultratividade de lei mais benéfica. A lei só vai voltar quando ela favorecer de qualquer forma um agente. Vou fazer o seguinte, eu vou começar a explicação no esqueminha didático que eu montei com muito carinho para você, para a gente poder desdobrar esse desenrolo aqui. Mas nós vamos começar primeiro pelo parágrafo único, depois eu vou para o abolitio criminis, tranquilo? Então vamos seguir no esquema didático. Olha o esquema didático que eu trouxe para você. Imagina o seguinte, olha, eu estou trabalhando aqui com um conflito aparente das leis no tempo, tranquilo? Mas é só aparente, porque a gente vai resolver bem aqui nesse esquema didático. Eu tenho uma regra, que eu falei para você que é a regra do Código Penal. A gente vai usar sempre a lei do tempo do crime. Ou seja, a gente vai usar a lei do momento do cometimento do crime. Só que você vai ver que isso aí tem várias variações, mas vai chegar no mesmo caminho. É só para poder beneficiar o cara, sempre para poder beneficiar. Olha só, imagina que o cara, que eu vou chamar de A, cometeu um crime no ano de 2000, de 6 a 10 anos era a punição do cara. Vamos supor que aqui seja o crime de homicídio, ó. Homicídio, pena 6 a 20 anos. Mas nesse caso aqui eu botei de 6 a 10, só para você conseguir. Imagina, vamos colocar a pena no crime de homicídio, né? Fica mais bonito. 6 a 20 anos, tá? Vamos supor que o cara cometeu de 6 a 20 anos o crime na época dos fatos, em 2000. Ficou preso, você sabe que a justiça demora muito para punir o cara, e ele foi efetivamente julgado em 2008. Só que quando chegou em 2005, veio uma nova lei, e a lei chegou e falou o seguinte, olha, continua o crime de homicídio, agora eu só vou mudar a pena, eu vou diminuir a pena. Uma lei em sentido formal, uma lei ordinária, que ela passa pelo Senado, pela Câmara, ela pode mudar o crime. Ela foi e mudou o crime. Opa, esse segundo cenário é melhor para o cara. Ou seja, a lei A era mais grave, a lei B veio e transformou a lei em menos grave, porque ela diminuiu a pena. E o cara foi julgado em 2008. Se você pegar a regra,
A regra ela diz, você tem que usar a lei do tempo do crime, ou seja, o certo era usar essa lei aqui. Essa é a regra, tinha que usar essa. Só que essa lei é o quê? Mais grave. Se essa lei é mais grave, eu venho com a exceção e falo que eu não vou usar a lei do tempo do crime. Aí eu uso a exceção, que é o quê? É a retroatividade de lei mais benéfica. Ou seja, eu vou furar a exceção, o juiz, no caso concreto, ele vai ter que pegar essa lei, levar essa lei lá para trás, como se essa lei estivesse vigorando em 2000 para obedecer a lei do tempo do crime, e vai aplicar o quê? A retroatividade de lei mais benéfica, vai aplicar de 4 a 8 na hora de punir o cara. Por que isso, Evandro? Para beneficiar o réu de qualquer forma. Ou seja, sempre você usa a lei mais benéfica. Legal, eu te expliquei a lei do tempo do crime, que é a irretroatividade de lei mais gravosa, expliquei a retroatividade de lei mais benéfica. Agora vamos lá explicar o que é ultratividade. Não tem nada demais, é só inverter o exemplo. Olha só, se você chegar e fizer o seguinte na inversão do exemplo, se eu chegar e agora fazer assim, olha, agora eu vou inverter. Agora aqui a pena é de 4 a 8, e aqui a pena é de 6 a 20 anos. Ou seja, a segunda pena é maior do que a primeira pena. Tranquilo? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai ter que usar a regra. Legal, usa-se a lei do tempo do crime, mas o direito é cheio de confrontamento, cara. Como essa lei aqui é nova e ela tratou do mesmo assunto da lei de trás, é o princípio da simetria das formas, ou seja, lei da frente, que de qualquer forma a tratar do mesmo assunto e divergir da lei de trás, ela revoga a lei passada. Opa, houve revogação da lei A pela lei B. Na teoria, a lei A não está funcionando mais, então você não poderia aplicar ela. Mas o Código Penal, para beneficiar o cara, o juiz vai ter que falar o seguinte, bem, essa lei é que está funcionando, mas eu, no caso concreto, vou reviver essa lei e vou aplicar ela aqui na frente. Ele trouxe a lei mais benéfica de trás e aplicou na frente. Como é que é o nome disso? Ultratividade de lei mais benéfica. Legal, Evandro. Para finalizar, eu não entendi o que é retroatividade de lei mais gravosa. É a mesma coisa. Irretroatividade de lei mais gravosa é a mesma coisa que retroatividade de lei mais o quê? Mais benéfica. Olha só você inverter as posições de novo. Agora aqui voltou. Aqui agora é 4 a 8, só apaguei para você ter uma noção. E aqui ela é de 6 a 20, tá? Só para a gente apagar os borrões. Essa lei veio para frente, ultratividade de lei mais benéfica. Em compensação, essa lei aqui, que está vigorando, ela não pode retroagir para pegar o cara para obedecer a lei do tempo do crime. Ou seja, no caso concreto, o nome disso é irretroatividade de lei mais gravosa. No final das contas, meu povo, é fácil. Olha só, pensa comigo. Você sempre no cenário, vamos resumir, vai usar a lei que for o quê? A lei mais benéfica. É a melhor lei para o agente. Sempre. Aí você vem trazendo os nomes. Você vai fazer o seguinte na tua cabeça embolada aí. Você vai dizer, bem, eu vou olhar o exemplo do Evandro e eu vou usar a melhor lei. Olha, caso A, 6 a 20 e 4 a 8. Caso B, legal, 4 a 8 e 6 a 20. Olha que legal. Vamos falar primeiro do caso A. Qual que é a melhor lei? Você vai falar, é a lei da frente. Se ela é da frente, ela tem que voltar? Tem. Retroatividade de lei mais benéfica. Tranquilo. Vamos para o caso B. Qual que é a lei que tem que ser utilizada aqui? Opa, tem que ser utilizada a primeira. Mas a primeira está revogada. O juiz vai levantar a vida nela. Então é ultratividade de lei mais benéfica. Usou sempre a melhor. Agora, e quando a pior é da frente e a melhor é de trás? Acabei de falar para você. Ultratividade de lei mais benéfica e a da frente não volta pelo princípio da irretroatividade de lei mais o quê? Mais gravosa. Uma conversa fiada, meu povo. Coisa para escrever livro. Os doutrinadores ficam à vontade nas tuas costas aí vendendo livro. Na prática, usa mais o quê? A mais benéfica. Essa estrutura que eu acabei de dar para você aqui, irretroatividade, retroatividade, ultratividade, você vai falar que pelo Código Penal e pela Lei Penal no tempo,
essa daqui é a regra que a gente vai usar. Ou seja, sempre usa a melhor lei. Agora, Evandro, agora você me assustou. Porque quando você fala em regra, você já vem com a exceção. Vem. Meu povo, existe uma exceção que é a súmula 711 do STF. Ela diz o seguinte: no caso de crime permanente ou crime continuado, a gente sempre vai usar a lei do momento da cessação da conduta do agente, vírgula, mesmo que mais grave. Ou seja, você não vai usar a melhor, você não vai usar a intermediária, você vai usar sempre a mais grave. Evandro, eu não entendi. Olha só, ele dá duas estruturas aqui. Ele dá nos crimes permanentes e nos crimes continuados. Vamos dar uma ideia de crime permanente para você, tranquilo? O crime continuado, depois eu explico. Crime permanente é aquele que se protrai no tempo. A cada minutinho que o cara está cometendo a ação, ele pode ser preso em flagrante. Dá um exemplo de crime permanente. Artigo 159 do Código Penal. O que é isso? Extorsão mediante sequestro. Imagine que o A, o B e o C resolvam sequestrar a vítima. Eles vão, enclausuram a vítima e levam e pedem o valor do resgate. Isso aconteceu em 2000, foi o momento da ação criminosa. Criminosa. Eles cercearam o direito e liberdade do cara para pedir resgate em 2000. A pena aqui era uma pena de 5 a 10 anos. Só que quando chegou em 2005, eles mudaram essa pena virou de 2 a 8 anos, e quando eles foram efetivamente presos, essa pena era de 10 a 20. Ou seja, mudou a lei 2 vezes desde que a pessoa foi sequestrada. É isso mesmo, a pessoa ficou 3 anos sequestrada e os meliantes ficavam pedindo resgate direto e não liberaram as vítimas. Ou seja, a vítima foi liberada ou eles foram presos efetivamente em 2008. Ou seja, no momento que cessou a conduta. O que é cessar a conduta? Em 3 anos, enquanto a pessoa estiver encarcerada e eles estiverem pedindo o resgate, é chamado de extorsão mediante sequestro, crime permanente. Eles podem ser presos em flagrante em qualquer momento, em qualquer lugar. Tranquilo? Beleza. E aí, Evandro, se você for pela regra geral, que é a regra do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, que é a regra geral da lei penal no tempo, o que você vai fazer? Você vai aplicar a lei mais benéfica e vai errar. Por quê? Não se aplica a mais benéfica, não se aplica a do início, muito menos se aplica a maior, não é a maior não. Você vai aplicar sempre a última, sempre no momento da cessação da conduta do agente, mas sempre nos crimes permanentes e continuado. Tranquilo? Ou seja, e se essa daqui fosse a menor, aplicaria a ela. Quando você vê o texto de lei, que ele bota uma vírgula e diz irá aplicar do momento da cessação, mesmo que ela seja mais grave, é para você não se confundir. Sempre a última, mesmo que seja mais grave. Está aí. Súmula 711 do STF é a exceção ao parágrafo único do artigo 2º, que é a lei penal no tempo, que é a retroatividade de lei mais benéfica. Tranquilo? Agora a gente vai para o caput. Vamos trabalhar lá o abolitio criminis. Trabalhar agora abolitio criminis. Nossa, você vai ver como é que isso é simples, o caput. Abolitio criminis, eu vou traduzir para você. A abolição do crime. Acabou. Só isso. Evandro, o que é a abolição do crime? Quando uma lei nova vem, de qualquer forma, ela elimina a lei de trás, ela revoga, ela torna um fato atípico, ela faz cessar em virtude dela todos os efeitos penais, permanecendo só os efeitos civis da condenação. Deixa eu explicar para você. Quando você sabe, você estudou que todo crime tem uma conduta mais uma pena. Isso aqui, a pena, são chamados as penas aplicáveis, que pode ser reclusão, detenção, e existe também a multa dentro do Código Penal, que alguns crimes são revestidos de multa. Esses são chamados os efeitos penais. Agora, todo crime, ele gera também um efeito civil. Evandro, o que é um efeito civil? Cara, se você atropelar alguém, cometer um homicídio culposo,
o juiz vai te condenar a indenizar esse prejuízo à família da pessoa. Você vai ter que pagar. É chamado o segundo efeito do crime, mas não é efeito penal. Esses são chamados efeitos civis da sentença penal condenatória. Olha só, vou dar um exemplo. Imagina, eu vou dar um exemplo real. Em 2006, o crime de adultério parou de existir. Antes de 2006, existia um crime chamado crime de adultério. Cara, se você traísse tua mulher ou você traísse seu marido, o que ia acontecer é que você ia cometer um crime. Ou seja, você ia ter os efeitos penais, você ia cumprir a sua pena. Agora, a tua mulher ou teu marido poderia entrar com uma ação penal contra você tranquilamente e cobrar o quê? Os efeitos civis. O que é efeitos civis? Obrigação de reparar o dano. Pô, Evandro, sacanagem. Imagine que a pena era de 2 a 4 anos e eu fui condenado a 4 anos. Eu estou preso em 2006. Veio uma lei nova e disse que o crime de adultério acabou, transformou o fato em atípico. O que vai acontecer comigo? Você que está preso, libera você na hora. Se tem ação penal correndo, tranca a ação penal. Se tem inquérito policial, arquiva o inquérito policial e libera você na hora. Mas eu já estou condenado, transitado em julgado, não interessa. Libera, solta você da cadeia. Agora, e os efeitos civis? Nossa, minha mulher entrou com ação, eu fui obrigado a pagar 10 mil reais de indenização. Pô, mas o fato não é mais crime, eu vou ser obrigado a pagar? Vai. Do abolite o crimes, faz cessar em razão dele todos os efeitos penais, permanecendo todos os efeitos o quê? Civis da sentença penal condenatória. O abolite o crimes a gente não pode esquecer e é uma coisa muito bacana. Matamos aí o artigo 2º, agora a gente vai trabalhar o quê? O artigo 3º, lei excepcional e lei temporária. Bacana, tem as regrinhas, mas não dá muito trabalho não. Vamos pegar pesado nele aí agora. Vamos trabalhar agora na lei penal no tempo, o artigo 3º. Olha o que diz. Na lei temporária ou lei excepcional, embora decorrido o período de sua duração, ou seja, esses dois tipos são chamados leis autorrevogáveis. Deixa eu acabar de ler aqui o texto, depois eu explico para você. Embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, essa daqui a gente tem algumas exceções. Essa lei temporária ou lei excepcional, elas são, olha o nome, ultraativas. Ou seja, elas são exceção à regra também. O normal é que se a lei para de funcionar, ela é revogada, acontece o abolitio criminis, a caput do artigo 2º, a abolição do crime que a gente trabalhou. Agora, nessa lei funciona diferente. Ou seja, mesmo cessado o prazo de validade dela, mesmo ela sendo revogada, na verdade autorrevogáveis, ainda ela tem a capacidade de te punir lá na frente. Olha aqui. Imagine o seguinte, qual é a diferença de lei temporária para lei excepcional? É fácil, meu povo. A lei temporária, ela tem prazo para nascer e prazo para morrer. Por exemplo, você sabe que tem a piracema. O que é? Aquele período do ano que você não pode pescar. Então a lei começa, por exemplo, em junho e termina em setembro. Ela tem data dentro da lei. Quem pescou naquele período cometeu crime. Quem pescar fora do período não cometeu crime. Lei temporária. Dia para nascer e dia para morrer. Agora, lei excepcional. Dura enquanto durar a excepcionalidade. Exemplo, período de surto endêmico. Imagina que está em estado de calamidade pública, foi decretado pelo município ou pelo estado, que tem um surto de dengue. O que vai fazer? Amigo, vai decretar uma lei que se alguém fizer alguma coisa naquele prazo que tiver dentro do surto endêmico, dentro do estado de calamidade pública, o cara vai cometer o crime. Mas uma hora o estado de calamidade pública não vai acabar? Vai. E a lei vai ser o quê? Ela vai ser autorrevogável. Evandro, por que ela é autorrevogável? Porque a própria lei, ela se apaga. No caso da lei temporária, ela tem dia certo. No caso da lei excepcional, enquanto durar a excepcionalidade. Só que o Código Civil, isso aqui é uma aberração, uma exceção no Código Civil. O Código Civil diz que uma lei só é revogada quando vem uma lei nova que trata do mesmo assunto de forma diversa. Ou vem determinando expressamente que ela seja revogada. Nesse caso, ela vai se revogar sozinha. Ela auto se revoga. Só que olha que interessante. Imagina que em 2005 essa lei estava funcionando. Na regra geral, que é o abolitio criminis, se em 2006 ela foi revogada, dava a abolição do crime, cessava em virtude dela todos os efeitos penais, permaneciam os civis. Só que nesse caso aqui é diferente. Por que é diferente, Evandro?
Porque a lei excepcional ou a lei temporária, embora decorrido o prazo de validade dela, o prazo dos efeitos, se você cometer aqui o crime, mesmo depois que ela está revogada, você vai ser obrigado a ser processado e condenado. Ou seja, os efeitos vão permanecer, todos eles. Ah, Evandro, mas eu sou o A, pesquei aqui, e o B pescou depois. O B não cometeu o crime, você cometeu, a lei está revogada, mas você vai ser punido pela lei sim. Ou seja, ela é ultrativa, bem tranquilo. Olha, o que eu tenho que dar de apontamento para vocês? Toma cuidado com as espécies. Lei temporária e lei excepcional é bem simples. A lei temporária tem dia para nascer e dia para morrer. Lei excepcional quando durar o prazo da excepcionalidade. Mas elas estão dentro, embora decorrido o período de sua duração, lei temporária, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, lei excepcional, aplica-se o fato praticado durante sua vigência, ultrativa. E elas são autorrevogáveis. O artigo 3º não tem problema, a gente mata e vai para frente com ele, que atrás vem gente, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Terminamos o tópico lei penal no tempo, que é simples, mas a gente precisa dele para fazer uma boa prova. Então vamos fazer uns exercícios para a gente poder fomentar e fortalecer o que a gente aprendeu agora com o conteúdo, tranquilo? Acompanha comigo aí na tela o exercício que eu separei para você com muito carinho. Quando uma lei penal nova tornar atípico o fato anterior definido como crime incriminador, pode-se dizer que ocorreu: A. Abolitio criminis. B. Novatio legius impejus. C. Novatio legius incriminadora. D. Novatio legius immelius. E E. Ofensa a um princípio da legalidade. Bem, essa questão estava simples, estava fácil, estava boa. A questão A, ocorreu o abolitio criminis. Espero que ninguém erre essa questão, porque, muito fácil. Primeiro que é texto de lei, que estava no artigo 2º, no caput. E segundo, que se você pegou os exemplos, quando lei nova torna o fato atípico, ou seja, tira a tipicidade do fato, ocorreu o abolitio criminis. Isso é muito problema. Vamos progredir, vamos para a próxima questão. Pelo abolitio criminis se faz desaparecer o delito todos os seus efeitos penais, permanecendo os civis. Certinho a questão, mais uma de texto de lei. Isso aí eu sempre tento bater, porque se cair questões tipo em situação hipotética, e der um exemplo no caso concreto, você acerta. Se cair texto de lei, você acerta também. Essa estava bem fácil. Vamos partir para a próxima aí. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência. Olha, essa questão aí tem cara fundamentalmente de SESP-PNB. Botou um não para transformar a questão em errada. Está errada a questão porque aplica sim durante o prazo de sua vigência. Lembrando que a lei excepcional e temporária prevista no artigo 3º, elas são exceção à regra, elas são ultrativas porque ela vem excepcional ao abolitio criminis. Lembra que o abolitio criminis, quando torna o fato atípico, dali para frente não tem mais crime. Lei excepcional temporária, mesmo sendo revogado, sendo atípico para as pessoas da frente, quem cometeu o ato durante o prazo de sua vigência vai ter que ser responsabilizado depois. Ou seja, ultrativas. Bem tranquilo, bem fácil, é o não que está transformando a questão em errada. Vamos para a próxima. As leis excepcionais ou temporárias sempre se aplicarão aos fatos ocorridos sob seu império. Assim, de regra, são ultrativas, isso é, mesmo que revogadas, serão aplicadas. A questão estava certíssima, mais uma questão com cara de SESP-PNB. O que ela fez? Ela colocou a palavra sempre, né, cara? O sempre dá um medo no direito, dá um medo de você falar que está certo, mas nessa situação, numa exceção, também está certo, tá? Exatamente. Elas são ultrativas, autorrevogáveis, serão aplicadas após o prazo de sua vigência, tá tudo certinho. Questão 100% certo, eu tenho certeza que você arrebentou. Agora, não adianta só ficar nessas questões, não. Vamos procurar a questão, vamos atrás. A gente tem a nossa turma regular, mas você tem também dentro da plataforma turma de exercício e tem simulado. A magia de ser aprovado num concurso público é ter paciência. Olha, agora eu vou fazer um testemunho para você no final desse bloco. Estudei de 98 até 2005 para passar no primeiro concurso. Depois de lá para cá, foram 12 concursos públicos eu sendo aprovado. E eu me apaixonei por isso. Agora você falou, Evandro, por que você demorou esse tempo todo? Porque hoje eu faço tudo diferente que aconteceu comigo. A gente te dá suporte,
a gente dá exercício, matéria que efetivamente cai no concurso e não tem enrolação. A nossa finalidade é mudança de vida. Agora, é a quantidade de esforço de hoje que vai determinar o seu sucesso amanhã. Seja um guerreiro, seja um batalhador, procure, vai atrás, seja honesto, temente a Deus. E o que é a competência do homem, Papai do Céu não consegue mover uma palha. Vai trabalhar, filho, vai estudar, porque a mudança de vida está aqui. Forte abraço, fica com Deus. E para quem me conhece, amigo, alô você!